Boa noite a todos. Tudo bem? É uma alegria, né, que nós temos esse privilégio de falar desse evangelho, essas boas novas de salvação que Deus preparou, né? Deus preparou uma salvação tão grande que Ele deu o seu Filho. E talvez você esteja essa noite aqui convidado por algum amigo, algum parente. Sabe que esse amigo, esse parente, ele ama vocês. Porque Deus tem uma notícia muito boa para dar para vocês hoje. Essa notícia é que você pode ter paz com Ele e ter entrada nos céus para estar na própria presença. E isso é por Cristo. Esse amigo ou parente convidou vocês, ele ama vocês, porque ele já tem isso. Com certeza, ele já tem certeza da salvação e eles querem que vocês também venham ao conhecimento da verdade e creiam em Cristo, o único mediador entre Deus e os homens para salvar e o caminho para os céus. Então, por isso que é com grande alegria que eu quero anunciar esse evangelho hoje. E gostaria de ler primeiramente uns versículos que Paulo escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios. Essa carta foi escrita aos irmãos congregados em Coríntios e serve para nós ainda hoje, como nós lemos no versículo 1 do capítulo 1. Ele vai falar acerca de ressurreição. Capítulo 15, 1 Coríntios, versículo 1 em diante. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Até aqui, tá bom? Aqui Paulo escreveu essa carta, está falando aos Coríntios, esse mesmo evangelho que hoje a gente está anunciando, até hoje, há 2000 anos nós anunciamos o mesmo evangelho que Paulo anunciou, que todos os demais aqui anunciou, por Paulo aqui por derradeiro, como um abortivo, é o mesmo evangelho sendo anunciado hoje. Não existe outro evangelho, a não ser esse aqui. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, palavra de Deus, né? Que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo, Paulo está dizendo aqui,
Cristo morreu por todos os nossos pecados. Na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos, Cristo deu a vida dele por cada um de nós. E ali na cruz, Deus depositou toda a ira por causa do pecado e por nossos pecados. E Paulo está falando desse evangelho aqui, o que nós anunciamos até hoje. É o mesmo evangelho. Não existe outro. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou. Talvez vocês tenham ouvido falar de Jesus, o Cristo, mas como você recebeu Jesus, o Cristo, em sua vida? Recebeu Ele, como muitos hoje anunciam, como prosperidade, para você ser próspero nessa vida? Você busca Cristo para ser próspero nessa vida? Como você vê Jesus em sua vida? Não é isso o que a Escritura nos diz. Jesus Cristo veio para pagar pelos pecados, Ele ressuscitou e Ele dá vida eterna. Vida eterna. Ele ressuscitou. Vou ler só mais uns versículos. Versículo 20, do mesmo capítulo de Coríntios. Versículo 20 em diante. Mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele foi o primeiro ressuscitado entre os mortos. E aqui fala, a morte veio por um homem, consequência do pecado. Por esse homem era Adão, lá no Éden, no início. Então, Adão pecou, consequentemente, pecado entrou no mundo e a sentença, morte. Deus falou no começo da árvore, lá se for ler em Gênesis, nós não vamos ler, senão não dá tempo. Do fruto do conhecimento do bem e do mal, o dia que comerdes, certamente morrerás. Deus falou para Adão. E ele foi enganado, a Eva foi enganada pelo diabo. Ele fala as mesmas palavras praticamente que Deus usou, mas ele acrescenta uma. Foi até Eva e falou, certamente não morrerás, porque se você comer vai ser igual a Deus, conhecimento e tal. E ela fez isso, comeu, foi enganada. Certamente não morrerás. E Deus fala, certamente morrerás. E entrou o pecado. Por isso que a morte veio por um homem. Consequentemente, todos morrem por causa do pecado. Por causa do pecado. E Cristo, Deus, então, depois dessa queda, ele tratou várias vezes com o homem. Noé, depois chamou um povo, Israel. E agora ele está anunciando salvação por um homem que é Cristo. Que ele pôs, vamos falar assim, um fim nessa criação caída, Pôs um fim no pecado. Então Adão, por causa de Adão, veio a morte. Só que agora a boa notícia é essa. Por Cristo Jesus veio vida eterna, Cristo ressuscitou, e aquele que crê em Cristo tem vida eterna.
Então, todos morrem em Adão. Paulo escreveu essa carta aqui aos Coríntios e são pessoas salvas aqui que ele escreveu para pessoas que criam em Cristo. Por isso que ele fala que muitos dormem, né? Quando fala a palavra dormem, morreram em Cristo. Seu corpo morreu, o corpo ficou, a alma e o espírito foi ao paraíso com Cristo. E o corpo ficou. E um dia Cristo vai voltar para levar a igreja, aqueles que creem em Cristo como seu Salvador, ele vai voltar para levar para os céus. É por isso que eu perguntei como vocês veem a Cristo. Porque Cristo, o evangelho que pregamos, é que Cristo está nos céus, preparando o lugar, e Ele quer que todos estejam com Ele nos céus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então o corpo, se morrermos aqui, aqueles que creem em Cristo como seu Salvador, se morrermos, né, fala dormir, né, nosso corpo fica, nossa alma e espírito vai ao paraíso com Cristo. E um dia, nossos corpos, o Senhor voltando para buscar a sua igreja, esse dia chama arrebatamento. Ele vai levar a igreja, os nossos corpos, se morrermos, vai ser ressuscitados, vai ser restaurado, né? E aqueles que ficam vivos, estão vivos e o Senhor voltar, Ele vai levar junto com Ele, vai ser também transformado, né? Esse corpo corruptível vai ser incorruptível. Então o Evangelho, é isso que eu quero dizer, que ele está falando para pessoas que conheciam a Cristo. Ele está falando aqui de uma coisa agora celestial, não mais terrena. Então Deus não está prometendo ao homem bênçãos terrenas. Evangelho da prosperidade, você vai viver aqui, né? Satanás hoje faz isso. Fica tranquilo. Jesus, né? Realmente, Jesus veio, né? Tudo. Mas não vai voltar, vai demorar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar um dia. Primeiramente, para aqueles que creem em Cristo como seu Salvador e levar com Ele para os céus. Isso é um privilégio de todo cristão, de ter essa vida celestial. Celestial. Por isso que Paulo escreve aqui e conforta os coríntios, porque muitos estavam morrendo, né? Também depois nós vamos ler em Tessalonicenses, e eles estavam, mas e agora, né? Não, Cristo vai ressuscitar todos. Cristo vai ressuscitar todos. Alma e espírito já com Cristo. Os corpos vão estar com Cristo logo, logo. Então isso aqui ele escreveu para esses irmãos em Cristo, lá em Coríntios, aos Coríntios. Versículo 22, do mesmo capítulo 15. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Na sua vinda. Essa vinda é para buscar a sua igreja. E o que é a igreja? São todos aqueles que creem em Cristo como seu Salvador, pertencem à igreja, ao corpo de Cristo. Não é um lugar, não é um salão, não é um templo. É o corpo de Cristo, todos, em qualquer lugar. Hoje aqui, aquele que crê em Cristo faz parte da igreja. E essa vinda aqui é para buscar a sua igreja. Isso irá acontecer. Isso irá acontecer. Como Deus falou por 120 anos por Noé, sobre a arca, né? Num lugar que não chovia, Noé construindo uma arca gigante, 120 anos. Ele falou, vai acontecer um dilúvio e eu vou destruir tudo isso. 8 almas se salvaram. 8 almas. Noé e sua família.
E Cristo, Deus está falando hoje, vai haver um momento em que a igreja vai sair daqui. E vai vir um juízo sobre este lugar. Já faz mais de 2000 anos. Por misericórdia e graça, Ele está buscando pessoas ainda para pertencer ao corpo de Cristo, salvando pessoas. Você pode falar, nossa, mas é um absurdo, né? Sair, arrebatamento, sair todos daqui, né? Como vai ser? Como foi em Noé? Um lugar que não chovia, transbordou, né? Aconteceu um dilúvio, pessoas viam, acho que riam de Noé. Você está fazendo essa arca para quê? Né? Para quê? Não chove aqui? Não... E eles não acreditavam. Isso vai acontecer. Arrebatamento da igreja, dos que creem em Cristo como seu Salvador, vai acontecer. Vamos ler mais uns versículos, aqui em Coríntios mesmo. Quando vai ser isso? Quando? Nós não sabemos. Ou melhor, podemos dizer que sabemos. Vamos ler uns versículos aqui. Primeiramente, vamos começar do 45, falando de Adão e Cristo, né? Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra, Adão, é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também são os terrenos. E qual o celestial, também a tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Primeiro homem, Adão, terreno, caiu, morte. Segundo homem, o Senhor é do céu. Qual o terreno? Qual Adão? Tais também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Deus, se o irmão falou isso uma vez, é verdade. Ele olha, vamos poder falar assim, né, dos céus. Ele vê duas naturezas, ou duas classes de pessoas. Os terrenos, Adão, e os celestiais, Cristo. Aqueles que creem em Cristo, Deus está vendo, olha, você é celestial, cidadão celestial. Você vai para o céu. Não creu em Cristo, ele continua terreno, morte. Versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que eu quis dizer? Nós não sabemos o momento que o Senhor volta, mas a palavra fala que é num momento, num piscar dos olhos. O Senhor vai vir para levar a sua igreja da terra, num piscar dos olhos. Pode ser daqui a pouco. Você faz parte da igreja de Deus? Você crê em Cristo Jesus, o Salvador que Deus enviou, que derramou o seu sangue, expiou os seus pecados na cruz? Você faz parte da igreja de Deus. E no momento, num abrir e fechar dos olhos, você estará com Ele. Nós estaremos, né? A igreja de Deus com Ele nos céus. E depois, juízo aqui neste mundo. Vai ter um momento de grande tribulação. Nós temos que anunciar isso. Deus quer que todos se salvem. E esse momento aqui, muitos que creram em Cristo como seu Salvador estão dormindo,
né, mortos, né, o seu corpo aqui, mas alma e espírito no paraíso. Eles estão dormindo. E a palavra fala: nem todos dormiremos, aqueles ressuscitarão incorruptíveis. Incorruptíveis. O corpo vai para a terra, né, comido, não fica nada, fica só os ossos ali. Mas o Senhor, Ele vai transformar os nossos corpos e levar com Ele, estar com Ele nos céus. Aquele que crê em Cristo como seu Salvador, essa é a promessa. A promessa é celestial. É muito mais do que podemos imaginar, é celestial. Nada aqui nessa terra. Temos que trabalhar e Ele provê, né, cada dia, temos que fazer as coisas aqui e Deus provê, o Senhor provê. Mas a promessa para o cristão, aquele que crê em Cristo como seu Salvador, é celestial. É estar nos céus, cantando louvores a quem tanto amou. Quem tanto amou. Essa é a promessa de Deus, essa é a promessa de Cristo. Promessa celestial. E num abrir e fechar de olhos, a qualquer momento Ele volta. Aí eu pergunto, se você não crê em Cristo como seu Salvador, faça isso hoje. Faça isso. Qualquer momento Ele volta e Ele vai levar a sua igreja. Está esperando o último se salvar. E Ele vai levar, Ele prometeu, como foi Noé, como Deus falou várias vezes, anunciou o juízo, mas antes de anunciar juízo, Ele anunciava a salvação. Isso é por causa do pecado. E agora, pelo Filho, por Cristo, uma obra muito mais excelente, na cruz do Calvário, Ele está anunciando. Faça isso hoje. Cristo é o Salvador, não há outro caminho, não há outro. Cristo é o Salvador. Tocar mais nesse ponto de Cristo levar a sua igreja, podemos ler lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemo-nos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso aqui é para quem já creu em Cristo Jesus como seu Salvador. Ele está falando, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem ou morreram em Cristo, que creram em Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele. Os que ficarmos vivos, nós que cremos hoje no Senhor como seu Salvador, nós iremos com Ele, ficarmos vivos no 17, seremos arrebatados, encontraremos o Senhor nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. Sempre com o Senhor. Essa é a promessa que Cristo faz aos cristãos. Aquele que crê em Cristo como seu Salvador, é isso que Ele nos promete. É isso, de estar nos céus. Estar nos céus. Se morrermos,
o Senhor misericordioso está anunciando a palavra. Se o nosso corpo ficar aqui, ele vai nos transformar e vai levar com ele, a qualquer momento. Nosso corpo, nossa alma e espírito já vai estar com ele. O corpo vai ser transformado. Isso é maravilhoso, porque as pessoas falam, há mais de 2000 anos, quantos não morreram? E estão aí, vocês falando que o Senhor vai voltar, mais de 2000 anos. Já se passou isso, e Cristo não volta. Zombam, né, em filmes, aquelas plaquinhas, né, os mendigos. Jesus está voltando. Zombam. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Cristo vai voltar, sim. Primeiramente, para a igreja, mas ele está sendo misericordioso e salvando ainda. Sendo longânimo, está salvando. Isso vai acontecer. E depois ele volta aí para exercer juízo. É uma segunda vinda de Cristo. Primeira vinda, para levar aqueles que creem em Cristo como seu Salvador. A segunda é para juízo. Ele quer nos livrar disso, né? Lê uns versículos. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. Nós vimos aqueles que creem em Cristo como seu Salvador, o seu fim. Céus, vida eterna. Vida eterna e céu. Caminho que conduz a Deus, Cristo. Não há outro meio. E os que ficarem aí em Adão, capítulo 20, versículo 11 em diante. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, o inferno, né, deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É um juízo. Então nós temos que anunciar esse juízo. Vemos que privilégio que os que creem em Cristo, os cristãos, têm. E Cristo promete de estar com ele nos céus. E ele vai levar a sua igreja. E se você ignorar isso, falar, sim, vai ter um juízo. E vai ser terrível. Esse lago de fogo aqui que está falando em Apocalipse, não foi criado para o homem. Não foi feito para o homem ser jogado ali. Foi feito para Satanás e os seus anjos. Mas agora, por causa da queda do homem, também vai ser jogado no mesmo lugar. Tormento eterno. Todos vão morrer e ressuscitar. Todos. Todos. Mas os que estão em Cristo, para a vida eterna com Cristo. Os que não creram em Cristo, para juízo eterno. É uma realidade. Isso está escrito na palavra. Então eu quis mostrar os privilégios de quem crê em Cristo e o que Cristo nos promete. Vida eterna. Por isso, ele desceu da glória, como nós cantamos, né? Ele deixou tudo o que tinha na glória, nos céus, com Deus, com o Pai, desceu neste mundo, foi até a cruz e ali sofreu nas mãos de Deus o juízo por causa do pecado. Seu sangue foi derramado ali, o soldado furou seu lado,
esse sangue que expia o pecado. Por isso que ele fez isso, ele sabia que ele ia vir um juízo, ele falou, não, eu vou. Ele preparou aí a igreja, a noiva dele, para estar com ele para sempre. É por isso que ele deu a vida dele, para estarmos com ele nos céus. Aquele que crê em Cristo vai estar com ele nos céus. Vai estar com ele nos céus. Vou ler mais um versículo. 2 Pedro. Capítulo 3, de 2 Pedro, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Como eu falei, muitos perguntam, podem até zombar. Ah, Cristo demora. Olha, o seu Senhor está demorando, você fala que ele vai voltar. Olha aqui que maravilhoso. Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Todos venham a arrepender. Ele está esperando. Pode ser que você esteja aqui essa noite, pode ser o último. Que o Senhor está esperando a se arrepender, se converter a Cristo para estar com Ele. Então ele é longânimo e está esperando. Hoje cedo, tem mais um tempinho, na escolinha, a gente dá os pequenininhos, tem uma escolinha dominical e a gente traz um assunto para eles, também falando do Evangelho. E eu li esses capítulos com eles e um deles perguntou, e tudo bem, os nossos corpos, se morrermos, ele falou, vai para a sepultura, se seca tudo, fica só os ossos. E como o Senhor vai fazer? Né? E é dúvida também, nós às vezes temos vergonha de perguntar, às vezes, né, as crianças. Um acidente de carro, você pode ser cortado ao meio. Às vezes tem pessoas que são carbonizados, ainda que os nossos corpos se esmigalhem, se cheguem no pó. Nesse dia que Cristo voltar, eles vão ser transformados, vão ser recuperados. Deus tem poder para isso. Vamos com os nossos corpos perfeitos. Aí um perguntou, e aquele que perde o pé? Aquele que perde a mão? Né? Aquele que tem os cortes? Olha que maravilhoso isso. Nós vamos estar na presença do Senhor nos céus sem nenhuma marca. Nossos corpos incorruptíveis, transformados. As únicas marcas que nós vamos ver nos céus é de Cristo. Suas mãos, os pés, seu lado ferido, fresco. E nós vamos contemplar essas feridas. Olha que obra do Senhor. Olha que obra de Cristo. Nossos corpos, por mais machucado, ferido, Ele vai transformar e nós vamos ver só as marcas que Ele fez na cruz. É maravilhoso isso. Por isso que Ele nos promete o céu, né? Então, nossos corpos serão transformados. Na presença de Deus, nós vamos ter ferida nenhuma. Vamos ver só as marcas do Senhor, daquele que nos salvou. Vamos ler mais uns versículos. Dá tempo ainda. 1 Coríntios, voltando lá em Coríntios. 2 Coríntios. Capítulo 5, primeiro 4.
2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 em diante. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Versículo 1 do capítulo 5, nossa casa terrestre, que é o nosso corpo. Isso aqui é o nosso corpo. Se desfizer, temos um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Eterna nos céus. Isso é maravilhoso. E Deus, essa notícia que eu trouxe para vocês hoje, aqui nesse salão, e todos que estão ouvindo também depois, é uma notícia de salvação, são boas novas. São boas novas. Deus tem um versículo lá em Deuteronômio 30:19 que fala: tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Você pode escolher a vida. A vida. Escolhe, pois, a vida. E na palavra de Deus, para nós hoje, não tem outro caminho. Não tem nada que a gente possa fazer para alcançar os céus sem ser pelo Senhor Jesus, sem ser por Cristo, o enviado de Deus. Não tem. O tempo todo, em qualquer evangelho, as cartas de Paulo, João, Judas, é por Cristo. Não tem outro caminho. Não tem outro. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Se fez homem, ele veio em carne, se fez homem e está nos céus como homem. Deus, mas como homem. E então são as boas notícias para você, que você, crendo em Cristo, você tem um lar celestial. E que não importa o que você passe aqui nessa vida, dor, sofrimento, o seu lar, se você crê em Cristo como seu Salvador, é celestial. E lá não vai ter mais dor, sofrimento, nada, nada. Às vezes as pessoas buscam Cristo ou buscam a Deus nos momentos de dificuldade. Sim, isso é bom. Financeira, doença, né? Algumas fraquezas, aí ela vai, perseguições, e buscam a Deus. E às vezes perguntam, será que Deus conhece realmente, que Ele é Deus, né? O que um ser humano passa aqui, sofrendo às vezes dor, né? Perseguição, essas doenças, nós vemos hospitais cheios, isso é consequência do pecado. E sim, Deus conhece. Cristo, sendo Deus, Ele se fez carne, Ele padeceu aqui neste mundo. Ele sofreu. Né? Ele sabe o que é dor. Ele sabe o que você sente. Cristo, lê mais um versículo. Hebreus. Em Hebreus, capítulo 4.
Hebreus capítulo 4, versículo 15. 14 e 15. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cristo sabe realmente o que você sente. Às vezes doença, né? Às vezes está sofrendo. Ele sabe. Ele andou aqui, ele sofreu vendo as coisas, ele curou, né? Ele pode curar, às vezes a pessoa busca, ele pode sim, né? Mas ele está oferecendo mais coisas, ele está oferecendo os céus. Cristo pode curar? Pode uma doença? Pode. Né? Tem hoje os médicos, tudo, mas Cristo, e nós sabemos de muitos casos, né, que a pessoa vai ao médico praticamente morto e é curado, né? E Cristo pode curar, mas ele está oferecendo os céus, vida eterna. E esse homem, Cristo, ele padeceu aqui neste mundo, ele sofreu, sabe o que cada um sente. Ele pode se compadecer. Cristo pode se compadecer. Ele sabe realmente o que nós sentimos. Se estamos doentes, se precisamos de alguma coisa. Ele curou quando ele andou aqui. As pessoas viam, ele curava. Ele tomava sobre si as enfermidades, lá em Isaías 53. Ele curava. Tocava a orla do vestido dele. Ele saía virtude, saía poder. Ele sentia tudo aquilo. Ele sentia tudo, ele sentiu tudo. Ele se compadeceu realmente. Ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado nenhum. Se Cristo ficasse aqui nesse mundo sem dar a vida dele, ele ia viver aqui. Mas não nisso que está aqui hoje, só dor, pecado. Aí ele foi e deu a vida dele. Lá em Evangelho de João, capítulo 8, versículo 57. O Senhor, ele morreu com 33 anos. E os fariseus, ele falando um assunto lá, falou, olha, você não tem nem 50 anos, falando de Abraão, né? E viste Abraão. Seu parecer era de um homem de 50 anos. Isso por causa dos sofrimentos que ele via, não porque ele tinha pecado, mas pelo sofrimento das pessoas, da dor, né? Quando as pessoas morriam, ele foi ressuscitar Lázaro, ele via a dor de Maria, da sua irmã, de Marta. Ele sofreu, ele se compadecia daquilo, que é sofrido. Você perde um ente querido, é sofrido. Seu parecer de 50 anos, um homem de 33 anos. Ele andou aqui, ele sabe o que nós sentimos. E ele veio curando, curou, ressuscitou mortos, como Lázaro, o filho da viúva, ressuscitou. E é isso, o Senhor, quando ele não cura, ele ressuscita. E é isso que ele nos promete. Se padecemos aqui, se morrermos aqui, ele vai nos ressuscitar para estarmos com ele, com os nossos corpos nos céus. Isso é maravilhoso. Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês essa noite, essa boa notícia, que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós lemos em Coríntios, Tessalonicenses, a expectativa que aqueles que creem em Cristo como seu Salvador têm, esperança de a qualquer momento estar com Ele. Então, se você não crê em Cristo como seu Salvador, faça isso hoje. E você vai estar com Ele nos céus, a qualquer momento. Essa é a promessa que Ele nos faz, de vida eterna. Né? Então, podemos dar graças?
Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Pai, por Tua palavra mais uma vez anunciada. Agradecemos por essa esperança que Teu Filho, que temos em Cristo, de estarmos com Ele em qualquer momento. Pai, pedimos por todos aqueles que ainda não têm a Cristo como seu Salvador, possa estar indo hoje a Ele, para que tenham vida eterna. E agradecemos mais uma vez por esse privilégio de anunciarmos essas boas notícias. Agradecemos por um Deus amoroso, misericordioso e longânimo, que quer que todos se arrependam e se convertam. Nós agradecemos, pedimos pelo restante da noite, o retorno aos nossos lares, que nos guarde. Em nome bendito, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.